Muito bem, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu prestei muita atenção na exposição da Marisa. A Marisa tem acompanhado todo o debate nos últimos anos. Então, todas as informações do que aconteceu nos debates públicos, ela tem o melhor cenário e as melhores análises a respeito das emendas que estão no Congresso Nacional. Eu queria fazer uma discussão um pouco diferente. Olhar o quadro que era 94, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e o Paulo Renato no Ministério. Tinha um problema muito grave no ensino fundamental. Uma disparidade enorme, um desequilíbrio fantástico e 15% das crianças fora da escola. O que a equipe do Paulo Renato fez, sob o comando do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi uma coisa muito simples. A ideia do Fundef foi uma coisa muito simples. Redistribui aqui, um valor per capita assim, faz isso, faz uma complementação, e foi fácil de fazer o debate com os governadores, com os senadores e no Congresso Nacional. Alguns provavelmente não entenderam direito, mas o fato é que o comando político do presidente Fernando Henrique Cardoso e do Paulo Renato permitiu mobilizar governadores e educadores e aprovar aquilo. E aquilo durou 10 anos, com muitos acertos e poucos erros. No meio do caminho, na sua prorrogação, se discutiu o Fundeb. O Fundeb, ele, na minha opinião, ele nasce de um problema capital. Se introduziu alhos e bugalhos. Ao tentar colocar a atenção básica, toda a educação básica, se colocou a creche, colocou o pré-escolar, o fundamental e o médio, que são coisas completamente distintas de organização, porque o Estado tem alguma responsabilidade e os municípios têm outra responsabilidade. Se aumentou a vinculação de 15% para 20%, quando você passa de 15% para 20%, é um incremento de 33%, e quando você vincula e você põe os alunos do fundamental para a educação básica, você coloca muito mais do que 33% dos alunos. Foi quase 50% adicional de aluno, razão pela qual aumentou muito a complementação da União. E aquele rearranjo que tinha sido feito, dizer, olha, município, você faz a questão entre Estado e município do fundamental e fica responsável pelo infantil, e o Estado fica responsável pelo ensino médio, quando você cria o Fundeb, desanda um pouco esse negócio, por uma razão muito simples. Você não tinha cobertura quase nenhuma de creche. Portanto, o Fundef previa colocar 15% das crianças na escola. Então, era muito claro o valor per capita e quanto tempo você conseguiria fazer isso. Tanto é que, em 4, 5 anos, todo mundo, nós chegamos a 97%. Hoje, colocou a creche dentro do mesmo financiamento. Uma criança de creche que custa um berçário, o maternal custa, porque é tempo integral, tem 4, 5 refeições diárias, com o ensino médio que precisa ter profissionalizante, as ciências aplicadas, são coisas completamente distintas. Bom, nós defendemos, na época, eu e o Paulo Renato, fomos discutir com a Raquel Teixeira, que era melhor assim, olha, faz 3 fundos simples, como foi o Fundef, faz um fundo para o ensino infantil, e aí a União conversa só com os municípios, e faz um fundo só para o ensino médio, e a União conversa só com os estados, teria acertado o ensino médio, que é uma calamidade hoje no Brasil, com milhões de jovens fora da escola, ninguém sabe direito o que faz com essas coisas, e lá na ponta, eu falo como prefeito, estou falando, eu trabalhei nos 3, eu fui secretário de Educação do município, presidente da FDE e da FNDE, e estou pagando a conta lá como prefeito, com a pressão do pai, mãe, do promotor, do juiz, para botar criança no berçário em tempo integral. O que acontece? Há uma drenagem de recursos de outras áreas para você colocar na educação infantil. Essa conta não vai fechar nunca. Eu fiz um cálculo rápido do que é você. Hoje, a gente atende 34% das crianças de 0 a 3 anos está na escola. Pública ou privada, não importa. Bom, tem que chegar em 50% daqui a 7 anos. Tem que fazer um esforço de 43%, 40 e poucos por cento de incremento de creche, de berçário, de escola, de maternal. Imagina o investimento que os prefeitos vão ter que fazer ao longo dos próximos anos. Eu tenho isso calculado.
É muito dinheiro, eu não sei de onde vai sair esse dinheiro. E também, da mesma forma que tem na saúde, tem a judicialização. É promotor público pedindo, a Defensoria Pública pedindo, e vai colocando criança passando na fila, e os prefeitos são obrigados a ficar criando vagas para poder atender a demanda do poder Judiciário. Então, se você pegar o que aumentou do PIB, pegar a despesa pública com a educação, o que aumentou no PIB, não deu 1 ponto percentual, mas 40% disso foi por conta do ensino infantil. Então, o que aumentou mais, 42%, 43%, aumentou por o esforço que os prefeitos estão fazendo, primeiro, para universalizar para a escola, e, segundo, para tentar colocar mais crianças na educação infantil, em escola, e, de preferência é claro, em tempo integral. Começou a faltar recursos. Olha, o meu município, eu estou cavaleiro. A gente atende 60% das crianças de 0 a 3 anos. 100% no pré-escolar, e não tem nenhuma criança fora da escola. Nós estamos gastando, depende do ano, 100, 102, 99% dos recursos do Fundeb só para pagar pessoal. Por sorte, o nosso IPTU é um pouco robusto, o nosso ISS é um pouco robusto, acaba cobrindo. Daí eu vou na frente de prefeitos, aqui, principalmente, esse é um fenômeno de São Paulo. Isso vale para Sorocaba, vale para Jundiaí, vale para Araraquara, para São José dos Campos. Todos os prefeitos não estão na média de 80%, não. Nós estamos gastando 90%, 95%, chegando a 100%. E debaixo da maior crise dos últimos 50 anos. O que caiu a receita tributária, vinculável, não está escrito no gibi. Nós perdemos recursos, a economia não cresce há anos, a receita não cresce, e a maior parte do recurso vinculável que está dentro do Fundeb é o quê? É o ICMS, que é um imposto que está desidratando. Está certo? A mudança da economia, de uma economia industrial para uma economia de serviço, está dando uma confusão que não tem tamanho, e é uma queda brutal. Olha, eu fiz um cálculo do que caiu o ICMS de todos os estados, de 94 a 95, uma perda de mais ou menos 100 bilhões de reais. Perdeu nesse período. 20% disso é do Fundeb. Sumiu, nesses 4 anos, 20 bilhões de reais só do ICMS, fora o que perdeu. Pega os municípios industrializados de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, o segundo imposto é o ISS, que caiu também brutalmente. Então, nós estamos nesse quadro. Estamos discutindo, vai prorrogar o Fundeb, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tem aí... Está faltando uma liderança nacional na educação, não tem um Paulo Renato nesse negócio, tá certo? Não tem que consiga fazer um concerto conversando com todo mundo. Quem está tomando conta desse negócio é a Fazenda, e a Fazenda está com todos os seus técnicos propondo a desvinculação. Bom, e eles são mais fortes que nós, muito mais fortes. Se a vinculação é ruim, pior sem a vinculação. Porque o que garantiu, em todo esse período, em todos os governos que teve vinculação, mais ou menos, que tirou, o que garantiu chegar no estágio de hoje do financiamento da educação, e de uma educação com boa qualidade, em que pese haver uma coisa crônica de falar que é uma porcaria, que está todo mundo... Isso não é verdade. Tem muita coisa boa espalhada pelo Brasil inteiro. Tem bons indicadores, está todo mundo melhorando, tem problema, mas a gente não pode avacalhar do jeito que está avacalhando, que nada presta, o que não é verdade. Houve esforço dos professores, qualificação dos professores, houve esforço dos prefeitos, governadores, para botar mais recursos, melhorar o salário dos professores. A gente está melhorando os indicadores e corre o risco de, daqui um pouco, não ter nem a garantia mínima dos 25%. Elimina-se os 25%. Vai diminuir os recursos para a educação, sem sombra de dúvida. A saúde é diferente... A educação é diferente da saúde. Na saúde, para os municípios, os 15% de vinculação é piso. Nós estamos, na média, gastando 24%. Foi com o Serra, ministro, e o presidente Fernando Henrique Cardoso, que criaram a emenda 29%. Hoje, os municípios do Brasil gastam 24,2% na saúde. Então, se desvincular alguma coisa para os municípios na saúde, não vai acontecer nada.
porque o pronto-socorro está lá, o UPA está lá, a internação está lá, o vereador está lá, a empresa está lá, nós vamos ter que dar um pouco gastando 29, 30, 35. Na educação não acontece isso. Se ocorrer a desvinculação, nós não vamos gastar os 25, porque na educação os 25 é teto. Os estados fazem um esforço enorme para gastar os 25, porque tem que acertar, os municípios também fazem um esforço para gastar 25. Se a gente não garantir, querer pegar, no meu ponto de vista, o essencial é discutir essa questão da vinculação. Em primeiro lugar, é garantir que se mantenha a vinculação e que, se mantiver a vinculação, está garantido o Fundeb, porque não tem, acaba a vinculação. Olha, se acaba a vinculação, é o caos. Vou pegar o Estado de São Paulo. O Guilmar está aqui, a Maria Helena foi secretária. O Estado de São Paulo, em 20 anos, induziu os municípios a fazer a municipalização. E depois ainda os municípios foram sobrecarregados com o infantil. Então, pegaram o ensino fundamental de primeira a quinta série, um pouco da quinta a oitava, e ainda foram obrigados a botar mais crianças no infantil. Certo? É isso que aconteceu em São Paulo. Mas, para fazer isso, o mecanismo do Fundef e depois do Fundeb garantiu essa transição. O Estado de São Paulo transfere para os municípios 6 bilhões de reais por ano. 6 bilhões. Bom, acaba com a vinculação. Esses 6 bilhões vão sobrar no governo do Estado de São Paulo. Claro, vai melhorar a rede, melhorar, botar tempo integral. E os municípios que se aventuraram em aceitar a regra do jogo e fazer toda a municipalização? Vai faltar 6 bilhões de reais. A mesma coisa acontece na Bahia, no Paraná, etc., etc. Então, assim, eu estou passando para vocês a angústia de quem trabalhou nas 3 esferas, olhando o cenário que está acontecendo, tá certo? Nós vamos correr o risco de piorar o que nós estamos. Eu gosto de coisas muito simples. Acho, olha, se nada for feito, já fica de bom tamanho. Deixa vincular do jeito que está, aprova o Fundeb do jeito que está, não fiquem discutindo. Vai lá melhorar a redistribuição e equidade. Deixa passar esse negócio. O ministro da Economia não pode ser o ministro da Educação. O ministro da Casa Civil não pode ser o ministro da Educação. Nós estamos num quadro político completamente complicado. E, se essas coisas não forem, se a sociedade não se mobilizar, se a sociedade não falar, e a gente não convencer os parlamentares, nada se aprova nesse Congresso. Essa pluralidade de partidos que tem, essa confusão que não tem tamanho e não tem uma proposta. Vocês estão vendo o que acontece na Previdência. A própria sociedade hoje está mais aceita com mais tranquilidade a reforma da Previdência, mas parte significativa do governo, começar pelos mais importantes, não estão convencidos que a Previdência é importante. Imagine a gente começar a discutir todos esses detalhes que o pessoal fez, até com boa intenção, de tentar melhorar a questão redistributiva do Fundeb. Eu debateria para que a gente possa manter, ao longo dos próximos anos, a coisa um pouco, melhorando alguma coisa, do jeito que está. Porque eu acho que vai piorar o financiamento. Não dá para ter um esforço de passar de 34% das crianças de 0 a 3 anos no ensino infantil para 50% em 7 anos. É muito investimento em construção de creche, carteira, berçária, etc., só para fazer o investimento nesse negócio. E depois botar os professores. Aqui tem um monte de educador foi professor, diretor, secretário de Estado, do município. O custo do infantil é muito elevado. É um professor para cada 7 crianças, 2 pessoas no lactário. O custo é altíssimo. Eu sei, porque eu estou tranquilo, porque eu sempre trabalhei na educação lá do município. Nós estamos atendendo 60% das crianças. Não tem como fazer uma escola nova. Não tem como fazer mais contratações. E olha que a nossa cidade é uma cidade que tem uma receita tributária per capita significativa. Sai do Estado de São Paulo, acho que a gente vai ter enorme problema. Queria passar para vocês isso que a gente tem debatido com os prefeitos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter o imposto único, estamos juntando o PIS, COFINS. Assim, se juntar o PIS, COFINS e o IPI, aquela coisa, e virar um imposto, opa, bom, porque você vai vincular 18% de uma massa
de imposto, é melhor. E se todo esse negócio virar contribuição? Aí vai vincular o quê? Tá certo? Daí o pessoal vai mexendo em semestre. Acho que seria melhor a nuvem ficar mais clara, rever o que acontecer, centrar fogo para que não desmanche o que tem. Eu acho que a gente sai ganhando. Barges, essa sua intervenção me lembrou rapidamente uma conversa que eu tive há poucos dias com amigos economistas e que lembrávamos que há anos atrás a discussão no Brasil era como iríamos superar a armadilha da classe média, né, do país de classe média. Foi relativamente fácil deixar de ser um país pobre para ser um país de classe média. O grande desafio é virar um país de classe alta. Poucos países no mundo conseguiram esse trajeto. E a discussão agora é como é que a gente fica agarrado na armadilha de classe média para não cair.